Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira para mais uma pequena catequese. Hoje vou fazer outra refutação sobre a igreja aceita adventista do sétimo dia que tanto nos ataca, né? Vocês veem que eu faço vídeo aqui, mostro sempre como eles fazem as suas aulas dominicais, atacando a doutrina católica para esconder algo terrível, né? Que eles pregam nas suas igrejas, né? Imagine vocês como eles são desonestos nas argumentações, né? O testemunho do irmão revelou muita coisa sobre a doutrina desde o irmão João Deboni, que fez uma live, mas o ex-pastor Eduardo Faria, ele falou 5 doutrinas esquisitas que quando ele era adventista do sétimo dia ele achava estranho porque não se encontra na Bíblia, mas lá é dogma de fé, né? Impressionante, né? Olha, vocês sigam novamente, estou aconselhando aqui o canal do nosso irmão Clebson. É lindo ser católico. É lindo ser católico. Ele está começando a sua caminhada, poucos inscritos, ele precisa de mais inscritos. O canalzinho dele tá começando agora, mas quando tiver 100 inscritos já começa a engatilhar e começa a ter visualização e começa a chegar para outras pessoas, mas por enquanto ainda não tem. Queria pedir encarecidamente para você que vê esse vídeo, que segue meu canal, que não está inscrito no canal dele, vá lá e se inscreva. Eu vou deixar sempre um comentário, nos comentários aqui, o link do seu canal, e vamos que vamos. Olha, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio para mais uma empeleitada. Aqui também, por que não pedir a intercessão do nosso querido Padre Gabriel Amorte, já falecido, né? Em 2016, um grande padre exorcista. Se você não conhece, né, a obra, né, dos verdadeiros exorcistas, não aquele exorcismo estranho das igrejas protestantes, não, mas esse aqui era um verdadeiro exorcista, né? Dentro da igreja católica tem o sacramento da ordem que dá esse poder aos sacerdotes, porque foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo deu este poder, né? Vós expulsaram demônios, e os apóstolos, com a sua sucessão, deixaram essa graça de Deus conosco, né? Aí vocês, quem puder comprar esse livro, que compre, é muito bom. Olha, Padre Gabriel Amorte, a capa do livro, o título do livro, Não te deixes vencer pelo mal. As últimas palavras do grande exorcista. É um bom livro. Tem horas que eu indico alguns livros para vocês, e este é bom. Olha, vamos entender as 5 doutrinas adventistas estranhas que não tem na Bíblia. Preste atenção que eu vou falar aqui, mas eu vou falar de uma maneira respeitosa, como fala até o próprio irmão João lá, o meu xará, João Deboni, que ele foi adventista. Ele vê lá dentro muitas pessoas sinceras, pessoas que gostam de Deus, mas que estão enganadas em falsas doutrinas, né? Ele fala de uma maneira bem respeitosa, e a gente também fala dos irmãos adventistas, porque os próprios pastores são malandros. Os pastores adventistas, eles sabem que o alvo católico é melhor do que eles ir para as outras seitas, porque nas outras seitas a maioria dos irmãos recebe aula dominical, tem já muita rejeição contra o adventismo, né? Mas dentro do catolicismo os católicos acham legais, os pastores educados e tal, e começam a ver aquela doutrina errônea e começam a remoer, né? E daqui a pouco começam a confundir as coisas. Por isso que nós vamos esclarecer um pouco essas questões, essas 5 doutrinas que o irmão João falou, o irmão João Deboni, o ex-pastor Eduardo Faria, que faz um excelente trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais. Olha, Catolicismo Brindado, o nome do canal dele, acho que quase todo mundo aqui já conhece. Sensacional, cara, um bom teólogo, ex-pastor protestante presbiteriano, que faz um grande serviço dentro aqui, como um bom filho da Santa Madre Igreja. Vamos lá, vamos ver. Eles usam muito a questão dos sábados adventistas. É sábado para cá, sábado para lá, sábado para cá, sábado para lá. Eles falam essa questão, eu já fiz vários vídeos sobre essa questão do sábado, e eles usam muito essa questão da aliança velha, né? Preste atenção, estranhamente que com a aliança velha não se consumia sangue, e para entrar na aliança nova
Tem que se consumir o sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Prestem atenção o que fala o nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 22 de São Lucas, verso 20, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isto em memória de mim, ali no onde nosso Senhor Jesus Cristo faz aquela oração eucarística, né? Que é usada até hoje. Imaginemos vocês que para entrar nessa nova aliança já tinha que quebrar os preceitos da velha aliança, né? Porque lá não se consumia o sangue. Aqui o nosso Senhor fala que é obrigatório, como ele fala lá em João, no capítulo 6, verso 54, né? Meu sangue é a verdadeira bebida. Aí fica complicado, né? Mas vamos entender um pouco essa questão aqui. Sobre o sábado, só um texto no Velho Testamento, como eles falam muito do Velho Testamento, eu vou colocar só um texto do Velho Testamento. Tem vários, creio que aqui os irmãos sabem muito, mas tem vários. Olha, Oséias capítulo 2, verso 13, Bíblia Ave Maria. Porém um fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados, a todas as suas festas. Esse texto é interessante, né? Que é uma profecia também de Oséias e também de Isaías, capítulo 1, verso 13, e vai até Paulo, Colossenses, capítulo 12, verso 16. É um texto profético que foi, lá Paulo decretou este fim que era profetizado aqui. Por quê? Porque a gente já se vê numa nova aliança, Mateus 28, 1, ressurreição de Cristo. Nós troquemos o sábado pelo domingo. Basicamente sim, porque é o repouso do nosso Senhor, é onde a gente encontra o descanso, né? Mateus 28, 1, ressurreição, ressuscitou, ressurreto para nos libertar, né, das entranhas da morte, pela sua morte de cruz. O mesmo Marcos 16, 1, aí você pega Lucas 24, 1, João 21, as ressurreições no primeiro dia da semana, e a gente não vamos entrar muito nesse contexto, porque quando a doutrina adventista passa disso aí, começa a vir, ele se sustenta muito, porque tem vários textos na Velha Aliança que falam na guarda do sábado, e até mesmo o preceito do livro do Êxodo, capítulo 20, né? Do verso 1 até o 17, onde tem os 10 mandamentos, encontra-se ali o preceito do sábado. Ali eles se sustentam demais: guardarás o sábado, descanso, como memorial da criação e também da libertação, né? No memorial da criação, e pode-se dizer também da libertação. Olha, mas prestem atenção do povo judeu do Egito, né? Mas prestem atenção que passando o sábado encontramos erros gravíssimos. O irmão João Deboni, quem quiser prestar atenção, o vídeo na íntegra, é um vídeo comprido, né? Uma live que ele fez, mais o Eduardo Faria. Ele fala da questão esquisita do dízimo. O dízimo lá é obrigatório. Ele coloca até umas peculiaridades lá, que for excluído uma pessoa que tinha capacidade, tinha doutrina lá, com uma determinada função, mas porque não podia pagar o dízimo, foi excluído do meio deles, né? Não pôde. E o pastor e o ancião, né, daquela igreja falaram até que ele era passivo até de condenação por causa disso, e o nosso irmão João Deboni falou que não, ele era uma pessoa que seguia de fato a doutrina adventista de uma maneira como poucos lá, né? Aí eles falam muito dessa questão, né? Essa questão, uma questão meio esquisita sobre a questão do dízimo. A gente já fez vídeo sobre o dízimo aqui, né? Mas só um versículo para nós não alongar muito, ó, só um, tiroteio de Bíblia neles. Preste atenção, meu irmão, tiroteio de Bíblia, Bíblia da Eclésia, Bíblia da Ave Maria. Eu já não estou com a Bíblia Vulgata, não. Pelo seu volume grande eu não estou, não, mas é uma das melhores Bíblias que eu pisou aqui na minha casa. Prestem atenção na Bíblia da Eclésia, como está no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, verso 7, explicando sobre a questão do dízimo. São Paulo falava ali não de dízimo, mas a nova aliança é coleta. A coleta. Olha o que ele fala no verso 7, ele explicando sobre a questão do dízimo. Pode-se pegar do verso 6. Digo isto: aquele que semeia pouco também cegará pouco,
Aquele que semeia em abundância também cegará em abundância. Cada um dê como propôs no seu coração, não com tristeza nem com constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Aqui São Paulo não deixa uma porcentagem, mas sim deixa a gente à vontade para escolher como, de fato, né, o nosso coração e as nossas possibilidades pode ofertar ao Senhor, né? É uma heresia que lá eles cobram pesadamente. Vamos entender outra heresia que é bem interessante a gente meditar na Bíblia da Eclésia. Algo estranho. Lá tem algo estranho demais, minha gente. É algo muito estranho. Eles querem substituir o sacramento da confissão por um batismo que se rebatiza, se rebatiza, se rebatiza. E o pastor Eduardo, o ex-pastor, né, que não é mais, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, não é mais pastor, o Eduardo, ele falou, xete, o missionário Eduardo, né, falou, xete, e tem isso. Lá quando se transgride o mandamento, e especificamente o sábado, é uma punição dura, né? Pode-se dizer assim. Por quê? Porque tem uma penalização. O que é que acontece? Por sujeitos receber novamente aquela união com a Assembleia, ele tem que se rebatizar de novo. Todas as vezes que é quebrado, nosso irmão João Deboni fala, tem que se rebatizar. É algo estranho que a Escritura condena, porque o próprio livro de Efésios deixa bem claro, né? Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Preste atenção ao que fala Efésios, para a gente entender mais sobre essa questão. Vamos pegar a carta de Efésios aqui, para nós entendermos mais sobre essa questão. O que fala São Paulo no capítulo 4, verso 5. Prestem atenção. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé. Olha, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E onde é que eles tiram isso, irmão? Se só há um só batismo. É algo estranho. Ninguém sabe aonde que a Ellen White e seus comparsas tiraram isso, ninguém sabe. Mas prestem atenção que eles se sustentam nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso do 1 ao 6. Ora, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado as províncias superiores da Ásia, chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Disse-lhe: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Ele replicou: Em que batismo fostes batizado? Responderam-lhe: No batismo de João. Então disse Paulo: João batizou o povo com o batismo de penitência, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvistes isso? Foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus? E tendo-lhe Paulo posto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. Prestem atenção que essa doutrina é muito escrita, porque eles se baseiam nesse texto, o irmão fala, o irmão ex-adventista, para sustentar esses vários rebatismos. Aqui não tem nada a ver com rebatismo. Aqui o batismo e arrependimento de João, mas que não dava o Espírito Santo. Depois que foram batizados no Espírito Santo, já não tem mais outro batismo. Não pode mais ser refeito o rito do batismo desta maneira que Paulo fez aqui, né? Uma fé trinitária, uma fé que nos fizemos receber a graça do Espírito Santo. Não se pode mais repetir. Mas eles lá repetem esta heresia. Imagine vocês que eles continuam com as suas heresias, né? Lá teve a questão do fim dos tempos, foi marcado, teve um erro teológico horroroso pelo teólogo o James Miller lá, o americano, se eu não estou enganado. Eles marcaram para que no ano 1843, em março de 1843, pelas profecias de Daniel, o fim dos tempos. O povo se reuniu, o povo vendeu o que tinha, o povo fez penitência, o povo esperou esse dia. Quando chegou o dia não teve o fim dos tempos. Voltaram o núcleo
Naquela época era só adventista, não tinha sétimo dia ainda, era só marcar o advento do nosso Senhor, a segunda vinda. Eles vão lá e vão para as Escrituras e começam a interpretar de uma maneira particular, que é condenada por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20. Essa interpretação pessoal é condenada, mas eles vão lá e marcam novamente o fim dos tempos e o fim do mundo e, consequentemente, a vinda do nosso Senhor para março de 1844, um ano depois. Também não aconteceu. E eles remarcam novamente, aí já não mais com o James Miller, mas com outros teólogos. Para o mês de março não deu certo. Para o mês de outubro, dia 22 de outubro de 1844, também deu errado. Aí, um dia depois, um dos teólogos adventistas, ele teve uma visão no dia 23 de outubro do mesmo ano, 1844. E ele ali teve uma visão esquisita. Ele viu Jesus sair do lugar que ele não sabe descrever, mas estava no lugar santo, no céu, e foi para o lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Algo estranho que na Bíblia não tem como a gente entender. Doutrina esquisita. E daí por diante começou a se colocar essa questão do sábado, que não tinha, eles não guardavam essa questão do sábado, porque eles esperavam exclusivamente o fim dos tempos, né? E aí começou essa loucura, e o pessoal ficou sem entender um pouco, e deu uma interpretação que se chama a doutrina adventista, é uma doutrina bem interessante, né? A doutrina do juízo investigativo. Depois dessa visão, veio-se essa doutrina, e ele explica que depois que o nosso Senhor saiu do lugar santo para o Santo dos Santos, ou Santíssimo, lá no céu, perto de nós agora há um anjo que escreve tudo o que a gente faz e leva para que o nosso Senhor tenha como que tipo um julgamento prévio, alguma coisa nesse sentido. É uma doutrina, olha, muito esquisita, né? Muito esquisita. Imagine vocês que eles desconsideram que nosso Senhor Jesus falou em São Mateus, no capítulo 24, eles desconsideram isso, eles não consideram o capítulo 24, verso 24, deixa eu encontrar aqui, galera, dentro das minhas anotações. Capítulo 24, São Mateus, o juízo, verso do 36 ao 37. Prestem atenção que o nosso Senhor Jesus Cristo fala no verso 36. Olha, quanto àquele dia, é aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Aí o nosso Senhor está falando do fim dos tempos. Ninguém sabe, mas eles teimaram, sabendo dessa profecia que o nosso Senhor fez, dessa afirmação, mas eles teimaram e fizeram esses três erros de uma maneira horrorosa, né? E depois eles criaram essa doutrina do juízo investigativo, que é algo não se encontra na Bíblia. Eles querem colocar como que nós temos o anjo da guarda que rezamos pedindo o auxílio dele, é bíblico, né? Pediu auxílio do anjo da guarda. Hebreus capítulo 1, verso 14 fala essa questão da função do anjo, mas eles não compreendem, inventam doutrinas, né? E outra coisa que o irmão falou, que é bem interessante, eles anulam a questão do casamento, eles não aceitam, os pastores se recusam a casar qualquer um. Eles se recusam a casar somente no civil. Os seguidores da doutrina adventista não casam como na Igreja Católica. Não é um sacramento, não é algo instituído por Deus, mas sim pelos homens. É algo muito estranho. Ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão do casamento protestante e o casamento católico. Vocês vão cair o queixo. É muita coisa que tem diferença e é preocupante para os irmãos que são casados, irmãos protestantes, porque não tem essa segurança e também essa questão de honrar o casamento de uma maneira, muitos, né? Eu não estou falando aqui todos, tá, minha gente? Muitos. Tem uns que são verdadeiramente fiéis,
Mas tem outros que não, e a doutrina é esquisita. Mas eu não estou aqui para falar neste ponto do casamento, mas sim porque eles não permitem o casamento dos adventistas, né? E quase todos os protestantes, eles aceitam, mas entre aspas, mas os adventistas, eles não permitem, assim fala o nosso irmão João Deboni, né? Porque nas escrituras falam que é um sacramento. Aqui é um sacramento, e o sacramento católico tem que saber de cor nas escrituras. Capítulo 10 de São Marcos, versículo do 7 a 8. Ó. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois não serão, senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo fala: não separe, pois o homem o que Deus uniu. Por que Deus uniu, minha gente? Prestem atenção. Aqui tem vários. Sobre o sacramento da Bíblia, matrimônio, são várias passagens. Poderia colocar aqui, mas eu vou colocar só duas por vídeo, porque o vídeo já está ficando longo. No capítulo 7, o que Deus uniu, o homem não separe. Verso 8, né? Verso 8, verso 7, verso 8, verso 9. São Marcos, capítulo 10. Ali, nosso Senhor fala sobre a questão dessa união no Senhor. Aí São Paulo fala que no final do casamento ele só é acabado e só se pode se casar de novo no Senhor. O que é no Senhor? Na igreja, meu filho. Preste atenção no capítulo 7, São Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, a primeira carta, verso 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. No Senhor é na igreja, meu filho. É doutrina adventista muito distante da igreja católica, da doutrina católica. E muitos irmãos católicos vão escutar esse tipo de povo. Não vão não, pelo amor de Deus do céu. Fiquem com as nossas catequeses, com os bons missionários que tem aqui no YouTube, padres, bispos que falam a verdadeira doutrina. Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Falando em Nossa Senhora de Anguera, tem um belo catequista aqui também, né? O Pedro Reis, né? Aquele que traz as mensagens de Nossa Senhora, o canal dele Apelos Urgentes. Quem quiser, vá lá, dê uma olhadinha. Veja o que ele fala. Catequista nato, Pedro Reis, também, e que ajuda muito nas suas catequeses, aqueles que têm dúvida, né? Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós.